Porque o tema é Maranata, porque não desejamos. E nós sabemos que a palavra Maranata, ela vem do aramaico, e no aramaico ela significa vem Senhor, ou vem o nosso Rei. Então entendemos que Maranata significa vem, ora vem Senhor Jesus, que é o nosso Rei. Mas a questão é que vem Senhor Jesus, vem o nosso Rei, e por que não desejamos isso? Por que a igreja não deseja isso? Por isso, então, Deus colocou no meu coração ler, em primeiro lugar, o versículo número 20 de Apocalipse, capítulo 22, que fala justamente do venho sem demora. É Cristo falando, venho sem demora, ou cedo venho. É o Senhor Jesus falando para nós. E nós vamos então abordar esse versículo, esse cedo venho do Senhor Jesus, debaixo de 3 abordagens. A primeira abordagem, reverendo Robson, meu amigo, é cedo venho, então enviemos, com base no versículo número 6, Apocalipse 22, versículo 6, você pode acompanhar isso na sua Bíblia Sagrada, que diz assim: e disse-me, estas palavras são fiéis e verdadeiras, e o Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Então você tem aqui o registro na palavra do Senhor em Apocalipse, que significa revelação, e Apocalipse é a revelação que Cristo Jesus dá para o apóstolo João, que todos sabem aqui que estava nessa época preso na ilha de Patmos, e recebe esta revelação oriunda do Senhor Jesus para o coração dele. E aqui você tem a palavra de Deus sendo dita e colocada assim: esta palavra, ela é fiel e ela é verdadeira. A palavra do nosso Deus, ela é fiel, ela é verdadeira, e principalmente nesse tempo pós-modernidade que nós estamos vivenciando, irmãos, é importante sempre você ver ressaltada a seguinte questão: a palavra de Deus, ela é verdadeira. A palavra de Deus, ela é fiel. João 8, verso 32 diz assim: conhecereis a verdade, você pode até completar, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, diz a palavra do Senhor. Você também tem João 14, versículo 6, quando o Senhor Jesus diz claramente que eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, diz o Senhor Jesus, se não for por mim, diz o Filho de Deus. Aqui nós temos o livro de Apocalipse, que Cristo passa essa revelação para o apóstolo João. Então nós podemos dizer que este livro de Apocalipse não é o Apocalipse de João, não é a revelação de João, mas esse livro de Apocalipse, ele é justamente o Apocalipse de Jesus. Ele é, irmãos, justamente a revelação do Senhor Jesus, passada ali por Jesus para o apóstolo João, preso na ilha de Patmos. É a revelação a partir do céu, que vem para a terra, que vem para nós, que vem de Deus para o homem. É a palavra de Deus, e por isso ela é absolutamente fiel. E absolutamente ela é verdadeira. Apocalipse é um livro, irmãos, verdadeiramente de origem divina. Jesus dá este livro, dá esta revelação para o apóstolo João. Por isso, igreja, quando a Bíblia Sagrada fala para nós, cedo venho, ou venho sem demora, é o Senhor Jesus Cristo dizendo, é como se Ele dissesse para os nossos corações assim: se nós queremos que Ele venha, então que nós enviemos obreiros, que a igreja clame por obreiros, que a igreja clame por pessoas vocacionadas, por homens e mulheres vocacionados por Deus, que tenham a coragem, a ousadia no Espírito Santo de pregar essa palavra, de viver essa palavra, anunciar essa palavra para todos nesta terra. Aí Cristo voltará. Oh, Maranata, vem Senhor Jesus. A igreja tem que fazer a oração, que está lá em Mateus, capítulo 9, versículo 37 e versículo 38. Se você quiser abrir, abra. Senão eu vou ler aqui para você esse versículo. É a oração que a igreja tem que fazer. E olha que a Bíblia Sagrada nos diz nesse texto: então disse Jesus aos seus discípulos: a seara
é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. A seara, irmãos, a seara é o campo que tem que ser trabalhado. A seara para nós é o mundo que tem que ser trabalhado, é as pessoas que têm que ser trabalhadas, é as almas que têm que ser trabalhadas para o Senhor Jesus Cristo. E a igreja é o ceifeiro é o trabalhador que trabalha na seara. A igreja, corpo de Cristo, nós que estamos reunidos aqui, nós somos esses ceifeiros, ou seja, somos os trabalhadores que vão trabalhar nesta seara que é o mundo, trabalhando almas, apresentando a estas almas a palavra de Deus, a palavra do Senhor Jesus Cristo. E essa palavra, justamente, ela produz algo fantástico no nosso coração. Você que estava aqui agora há pouco louvando, cantando, glorificando, você que estava na igreja ouvindo louvor e cantando junto, glorificando a Deus, você vai entender o que eu estou falando. A palavra produz para nós adoração. Quando ouvimos a palavra do Senhor Deus, nós sentimos no nosso coração o desejo de adorar. E isso você verifica em Apocalipse ainda. Tudo está relacionado a Apocalipse 22, para você deixar aberto aí a Bíblia pertinho de você, para você olhar ela nesse texto. A adoração que vem da palavra, você pode verificar em Apocalipse 22, verso 8 e 9. É João falando, e eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas, e havendo ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo, que me mostrava para o adorar, e disse-me, olha, não faça tal coisa, porque eu sou conservo teu, e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam a palavra deste livro. Adora, sim, adora a Deus. Então, nesta hora, então, que João estava ouvindo a revelação de Cristo Jesus, a palavra de Deus, João sentiu no coração dele um desejo tremendo de adoração. Ele queria adorar a Deus, porque a palavra estava entrando na alma dele, aquela revelação estava entrando no coração, na mente, na alma dele, e nessa hora o crente sente desejo tremendo de adorar, uma intensa adoração. Só que ali ele olha, o objeto da adoração dele está equivocada, porque ele olha para o anjo que está trazendo a palavra, o mensageiro de Deus, o ângelos, mensageiro de Deus, e então nessa hora ele deseja adorar o anjo. Então o anjo diz, olha, não faça isso não, eu sou conservo teu. Quer adorar? Adore sim, mas adore a Deus. Ou seja, a igreja de Jesus não foi criada para adorar homens, não foi criada para adorar coisas ou adorar mulheres. A igreja de Jesus foi criada pelo Senhor Jesus para adorar ao Senhor Deus. A igreja é, irmãos, o trabalhador, o obreiro, o ceifeiro, que vai trabalhar as almas que estão nesta terra e que estão numa tremenda escuridão e que necessitam ouvir esta palavra. Então nós somos os adoradores do Senhor, que vamos trabalhar neste mundo, somos a luz deste mundo, o sal desta terra, que vamos trabalhar nesse mundo para apresentar a este mundo um Cristo Salvador. Mas não faremos isso sozinho não, irmãos. Em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 3, nós observamos que nós não faremos isso sozinhos. Por isso eu digo para você que está colocado aqui, não trabalhe sozinho na obra do Senhor, na obra de Deus, mas pratique a cooperação. Paulo nos mostra isso, porque 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 6, diz assim, o apóstolo, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Então Paulo coloca para nós, olha, ele plantou, Deus é aquele que vai dar o crescimento, que vai fazer crescer. Mas Paulo também diz, eu plantei e Apolo regou. Então não se trabalha sozinho na obra de Deus. A igreja é o corpo de Cristo. Então nós, homens e mulheres, jovens, adolescentes, nós todos juntos
vamos trabalhar na obra do Senhor Deus. Não trabalharemos sozinhos, para que não caiamos desanimados e cansados, porque acreditamos que estamos sozinhos trabalhando na obra de Deus. Nós pertencemos a um corpo, o corpo de Cristo. Então juntos iremos trabalhar na obra do Senhor nosso Deus. Na segunda abordagem, para entendermos porque falamos Maranata, e ao mesmo tempo porque muitas das vezes não desejamos isso, na segunda abordagem da expressão cedo venho, que Cristo coloca para nós, que Ele vai voltar, e Ele não demora, mas virá logo, diz a palavra do Senhor Deus. Então nós temos cedo venho. Então, se é assim, igreja, anunciemos. Enviemos obreiros e então anunciemos. A urgência na evangelização do mundo. Infelizmente, a grande comissão que Cristo colocou para que nós fôssemos pelo mundo, e aquele que compreendesse a palavra, que recebesse a palavra, que entendesse que Cristo é o Senhor e Salvador, fosse batizado, que é a grande comissão que Cristo colocou para a sua igreja, tem se transformado, Reverendo Robson, nos últimos tempos também, não a grande comissão, mas tem se transformado na grande omissão. E aí nós entendemos que Maranata, porque não desejamos isso, porque estamos nos omitindo de fazer aquilo para o qual nós fomos criados pelo Senhor Jesus. André, nós fomos criados pelo Senhor Jesus Cristo como igreja para sermos enviados ao campo e para anunciarmos ao nome de Jesus. E quando você anuncia o nome de Jesus, em primeiro lugar, antes de anunciar, você vive o Evangelho de Jesus. Você adora a este Jesus, você ouve a palavra dele, se alimenta da palavra dele, e você sente um desejo tremendo e intenso no seu coração de adorá-lo. E quando você sente esse desejo de adorar a Deus, você quer anunciar, porque ele mesmo disse, cedo venho, e para ele vir, a palavra dele tem que ser espalhada por todo o mundo. Então a palavra deve ser proclamada. Apocalipse 22, versículo 10, fala sobre isso. E disse-me, não seles a palavra da profecia deste livro. Não feche essa palavra. É como se ele dissesse, olha, não feche a palavra da profecia deste livro. Por quê? Porque próximo está o tempo. Próximo está o tempo de quê? Da vinda do Senhor da glória, do Senhor Jesus. Ele mesmo diz, venho sem demora, cedo venho, diz o Senhor Jesus. Eu digo para vocês aqui, que o fim chegou. Como assim? O fim chegou em Cristo. Desde a primeira vinda de Cristo, o tempo do fim se iniciou com a vinda de Cristo Jesus. Quando Cristo vem à terra na primeira vinda, o tempo do fim se inicia com a vinda do Senhor Jesus Cristo. A mensagem da vitória de Cristo da sua igreja precisa ser publicada, precisa ser vivida, precisa ser anunciada, precisa ser pregada, e pregada, eu digo a vocês, a todo o povo que estiver ao nosso alcance. Charles Spurgeon, que era considerado o príncipe dos pregadores, nascido em 1834 e falecido em 1892, esse inglês, que era batista, príncipe dos pregadores, ele tem uma fala que é tremenda. E olha o que ele disse. O primeiro instinto, Spurgeon dizendo, o primeiro instinto de um homem convertido é procurar pela palavra de Deus converter outros homens. Entendeu isso? Diz Spurgeon, o primeiro instinto de uma pessoa convertida, de um homem convertido, é procurar pela exposição da palavra de Deus converter outras pessoas. E aí ele sentencia e decreta. E quando ele sentencia e decreta, na autoridade do Espírito Santo concedeu a ele, é tremendo, porque se você entender isso, você vai entender a grandiosidade dessa fala. Ele diz assim, se vocês não têm nenhum desejo de levar outras pessoas para o céu, você mesmo não está indo para lá, não está indo para o céu. Porque o desejo de um homem convertido, de um jovem convertido, de alguém que é convertido pelo Espírito Santo a Cristo, como seu Senhor e Salvador, é querer que ver outras pessoas também convertidas ao Senhor Jesus.
Se nós não temos esse desejo, se não sentimos isso no nosso coração, não estamos desejando Maranata. Vem, ó vem, Senhor Jesus. Porque não estamos querendo ver pessoas irem para o céu, e certamente nós também não iremos para lá, porque esse desejo não é real no nosso coração. Jesus diz: vós sois o sal da terra. Aí ele completa: se o sal for insípido, com que há de se salgar? É ele falando. Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado, de Jesus, pelos homens. Aí ele continua: vós sois a luz de quê? A luz do mundo. Ele continua: não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, abaixo de um monte, e nem se acende uma candeia e se coloca ela debaixo do alqueire, diz o Senhor Jesus, mas no velador, no lugar alto. Se coloca a candeia, a lamparina no lugar alto, e dá a luz a todos que estão na casa, diz o Senhor Jesus. Em Gênesis capítulo 2, versículo 1 e 2, a obra da criação foi concluída. Deus cria o homem, Deus cria a mulher. Em João 19:30, a obra da redenção é consumada. Cristo está na cruz, e na cruz ele ali expira e diz: tudo está consumado. E o Filho de Deus morre na cruz para nos salvar. Em Apocalipse 21, versículo 6, a consumação de todas as coisas é então declarada. Como é que isso acontece? Quando na Bíblia Sagrada fala assim, Apocalipse 21, versículo 6, disse-me ainda, você conhece esse versículo, quer ver? Tudo está feito, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, diz Jesus, darei de graça da fonte da água da vida, diz o Senhor Jesus. Após o destino final das pessoas, esse destino é selado em Apocalipse 22, versículo 11. E aí nós temos então dois grupos, irmãos: o grupo dos justos e o grupo dos injustos. Só há dois grupos na humanidade: os que fazem justiça e são considerados imundos na palavra de Deus, e os que praticam justiça, que são considerados, são os santos. A palavra de Deus está dizendo para nós o seguinte aqui, que as pessoas que se recusarem a ouvir e a obedecer, continuarão no seu estado de rebeldia eternamente. Mas aqueles que receberem a palavra de salvação oriunda da igreja, que anuncia que Cristo é Senhor e Salvador, receberão uma vida nova, vida transformada, pela ação do Espírito Santo. E terão essas pessoas então, vida eterna. Deus vai entregar as pessoas ao seu próprio estado. Aquele que é injusto, aquele que não ouve a palavra, aquele que não quer receber a palavra, aquele que não declara do fundo do seu coração, pela ação do Espírito Santo, que crê em Cristo como o seu Senhor e Salvador, irmão, esse no final de todas as coisas, no final dos tempos, enfrentará o tribunal de Cristo. E não vai ser para ouvir: vem para o meu lado, como disse o Senhor Jesus, para dizer o Senhor Jesus para os santos. Há uma urgência da evangelização. Não queremos ver nossos parentes irem para o inferno. Não queremos ver pessoas que nós conhecemos indo para o inferno. Não queremos ver gente nesse mundo grande, espalhado pelo mundo afora, gente ir para o inferno. Então Cristo constrói um povo, o seu povo, a igreja, e dá a nós autoridade para trazer palavra que traz luz sobre a escuridão. Há uma urgência na evangelização. Paulo fala para Timóteo, no capítulo 4, verso 2, na segunda carta, diz assim: Timóteo, pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora do tempo. Mas Timóteo, pregue a palavra. Então não importa o momento ou a ocasião, mas o Senhor Deus, através de Paulo, nos orienta a pregarmos a palavra e nos prepararmos para poder trazer luz do Senhor para as pessoas que vivem numa tremenda escuridão. Repito, a urgência na evangelização. E essa igreja conhece muito bem isso. É uma igreja que tem congregações, uma igreja que tem saído das quatro paredes para anunciar o evangelho. Uma igreja que dia de domingo, um determinado grupo de irmãos sai
e vai para as congregações, justamente para quê? Para pregar o Evangelho, porque sabe que existe uma urgência na evangelização. O Senhor nos chama para sairmos das quatro paredes, para pregarmos o Evangelho dele. A evangelização é ordem de Deus, a evangelização é tarefa da igreja, o corpo de Cristo, o ceifeiro que somos nós. A evangelização é uma necessidade do mundo. O mundo vive nas trevas. A igreja traz luz para este mundo. A igreja precisa pregar o Evangelho como? Com poder. Que poder? Dela, ela não tem poder. É o poder do Espírito Santo que reina em nós. Do Espírito Santo. A igreja precisa pregar com lágrimas. A igreja precisa pregar com oração. A igreja precisa pregar com jejum. Mas a igreja precisa pregar. Por quê, meu pastor? Porque há urgência na evangelização. Em Apocalipse 22, verso 12 a 14, a gente vê que nós temos que guardar o primeiro amor. Olha o que a Bíblia diz: e eis que venho cedo, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurado aqueles que guardam seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Cedo venho, o Senhor Jesus está às portas. Os sinais dos tempos estão todos confirmando o que? Breve Jesus Cristo virá, e quando ele voltar, como é que ele vai encontrar a igreja dele? Bem-aventurados fiéis. Quem são os fiéis? Aqueles que guardaram o primeiro amor. Lembra da sua conversão? Quando tudo que você ouvia de Cristo fazia você sentir o desejo de adoração, igual João? Adorar? Então, bem-aventurado, feliz é o fiel que guarda o primeiro amor. Apocalipse 2, versículo 4 fala: contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Sabe o que a gente deve acontecer, reverendo Robertson? A igreja, ela deve nutrir, cultivar no coração dela sempre esse desejo intenso, que é o desejo conseguido no momento inicial da conversão, o primeiro amor. Quando não havia impossíveis para nós, no primeiro amor, na conversão. Nós queríamos trabalhar, nós queríamos louvar, queríamos glorificar o Senhor, queríamos espalhar o nome dele por tudo que é lugar. E não havia coisa nenhuma que nos fazia desistir de falar do Senhor Jesus. Então, querida igreja, guarde o primeiro amor, que é o Senhor Jesus. Os sinais da perda desse primeiro amor, e aí se explica porque se fala Maranata, porque não desejamos isso. Os sinais da perda do primeiro amor quando o crente se fecha para as pessoas de fora. Quando você não tem desejo de levar a palavra de Deus, de um Cristo Salvador, para as pessoas de fora que não conhecem Jesus. Quando fazemos isso, quando não temos mais esse desejo, é porque Maranata, ó vem Senhor Jesus, nós não desejamos mais isso. Quando a igreja confunde o Evangelho com uma doutrina sem vida, sem corpo, sem alma, nessa hora é como se disséssemos também: Maranata, ó vem Senhor Jesus, vem nosso Rei. Nós não desejamos isso, porque estamos confundindo o Evangelho de vida, da vida, com uma doutrina sem vida. Quando vir a igreja se torna um peso, é porque você não está desejando mais. Maranata, ó vem o Senhor Jesus. Quando a caminhada para a casa do Pai se torna um peso nas nossas vidas, é porque nós não estamos desejando que Ele venha, que o Senhor Jesus Cristo venha. Quando nós deixamos de compartilhar as boas novas da salvação, nós também estamos dizendo, em outras palavras, nós não desejamos a Maranata. Nós não desejamos que Ele retorne. Sabe por quê? Porque não temos vontade de compartilhar as boas novas da salvação. A Bíblia, irmãos, ela é a verdade. Jesus afirmou em Marcos 13, verso 31, o céu e a terra passarão. Você conhece esse versículo, com certeza. Mas as minhas palavras, disse Jesus, jamais passarão. O céu e a terra passam. A palavra dele não passa não. Nós não podemos esquecer dessa verdade. A palavra de Cristo não vai passar. Tudo
passa nessa vida, inclusive nós, mas a palavra do Senhor não passará mais. A Bíblia fala em Atos 4, versículo 12: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Então que a igreja passe a falar cada vez mais que só existe um único e suficiente Salvador, e o nome dele é Jesus. Na terceira abordagem do venham sem demora, ou do cedo vem, que Cristo fala para João, lá em Patmos, na Revelação, nós temos então o ponto final, que é então, Maranata, ou seja, ó vem, Senhor Jesus. Pense, irmão, nas coisas do alto. Pense na Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém deve encher nossa alma de júbilo, de prazer, de motivação, de esperança. Pensar na Nova Jerusalém, para nós que somos crentes, na cidade celestial, deve ser motivo de motivação, para nós sairmos do nosso lugar e andarmos, e vivermos, e falarmos do Senhor Jesus. A garantia do céu deve ser essa motivação, para a igreja falar do Senhor Jesus. A noiva de Cristo, que é a igreja, deve pedir para que ele venha. E como é que ela faz isso? Apocalipse 22, versículo 17. A Bíblia diz: e o Espírito e a esposa dizem: vem, Senhor Jesus. O Espírito e a esposa é a igreja, o noivo é o Senhor Jesus. A noiva, que é a igreja, a esposa, que é a igreja, ela deve dizer para ele: vem, Senhor Jesus. Ela deve desejar que ele venha, e ao desejar que ele venha, a igreja vai assumir aí, vai entender aí a doutrina da responsabilidade humana. Existe a doutrina da soberania de Deus. Deus é soberano e tem controle total de todas as coisas. Nada acontece na terra que Deus não tenha conhecimento, ou tenha produzido ou permitido acontecer. Mas junto dessa doutrina da soberania, não esqueça, a doutrina da responsabilidade humana. E a responsabilidade humana nossa é que Cristo nos chamou para nós anunciarmos a palavra dele. Essa é a nossa responsabilidade. O milagre faz o Senhor Deus, realiza o Senhor Deus, mas o caminhar e o pregar a palavra é dado a nós, igreja, fazermos. Essa é a nossa responsabilidade humana. Esse é o compromisso que nós temos assumido com Deus, com o Senhor Jesus. Por isso que o versículo fala: e o Espírito e a esposa dizem: vem. Ou seja, a noiva, que é a igreja que está na terra, ela trabalha, ela tem uma responsabilidade, ela tem um compromisso, ela anuncia o Evangelho, porque ela sabe que anunciando o Evangelho, ela anunciando pelo mundo inteiro, vai chegar o dia em que o mundo inteiro vai ouvir essa palavra. E aí a Bíblia fala em Mateus 24, aí Cristo vai retornar para buscar a sua igreja, para arrebatar e ressuscitar a sua igreja. A igreja, que é a noiva do Cordeiro, deve clamar, pedir intensamente que ele, o noivo, venha ao seu encontro. Mas da mesma forma que nós entendemos isso, irmãos, temos que entender que nós temos que ter cuidado com a nossa motivação. E aí como é que devemos ter cuidado? Guarda o teu coração, guarda ele. Quando nós presenciamos uma tragédia, um acontecimento bombástico, a primeira coisa que a gente fala é: Jesus tem que voltar logo. Isso que a gente fala quando a gente vê uma tragédia. O clamor da noiva deve ser esse: vem. Ela deve sempre orar: Maranata, ó vem, Senhor Jesus. Mas aí devemos guardar o nosso coração para não deixar acontecer em nós o que está predito na palavra de Deus profeticamente que irá acontecer no final dos tempos, que é o amor se esfriar, até no nosso meio, o amor se esfriar. E eu acredito que você já deva estar reparando que até no nosso meio o amor está esfriando. E nesse caso, guarda o teu coração, cuida do teu coração, para que o teu amor não venha a esfriar também, como diz a palavra de Deus. Esta é uma oração fervorosa da igreja, inspirada pelo Espírito Santo. A igreja clama por Cristo, o anseio da igreja é pela chegada do Salvador para vir, e a última palavra da igreja sempre será: vem, Senhor Jesus. Venha, Senhor Jesus. A noiva deve convidar todos, e quem ouve diga: vem, e quem tem sede, venha, e quem quiser,
tomem da graça da água da vida. A noiva é que a igreja tem que chamar os sedentos. A igreja tem que ser aquela que não apenas aguarda a vinda do noivo, mas ela chama os sedentos para também estarem junto e conhecer o amado da igreja. A igreja vai convidar as pessoas para que as pessoas conheçam o seu amado. E ela vai dizer: olha, o meu amado é aquele que tem a água da vida. Você está sedento? Então venha, porque ele é a água da vida. O mundo não satisfaz, mas Jesus é aquele que sacia a nossa sede. Quer saber? Não há tempo a perder. Porque a Bíblia fala para nós lá no 2 Pedro 3, versículo 12, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Então não há tempo a perder. Se a Bíblia fala que nós temos que esperar o dia de Deus e apressar essa vinda, só existe uma maneira de nós apressarmos essa vinda, se é que você me entende o que eu estou falando. A única maneira é a igreja de Jesus ser igreja. É a igreja de Jesus esperar pelo noivo e chamar esse noivo para que ele venha. E a igreja ter a sua responsabilidade e compromisso pregando esse evangelho do Senhor Jesus Cristo. O noivo é aquele que aguarda o chamado da noiva. E o noivo é aquele que promete que vai voltar e buscar a sua noiva. Ele fala isso em Apocalipse 22, versículo 20. Quando ele fala: aquele que testifica estas coisas diz: certamente, cedo venho. E João fala: ora vem, Senhor Jesus. Quando Jesus voltará, irmãos, olha, ninguém pode afirmar ou prever a volta de Jesus. O próprio apóstolo Paulo desejava que Cristo voltasse logo, porque quando Paulo fala lá 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17, e ele diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com grande alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, olha o que Paulo diz, Paulo está vivo nessa época, e ele fala: depois nós, os que ficarmos vivos, diz ele, seremos arrebatados juntamente com eles, nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o nosso Senhor. Até o apóstolo Paulo, ele acreditava provavelmente que ele veria esse retorno do Senhor Jesus Cristo em vida, mas já se passou mais de 2000 anos, e o Senhor Jesus Cristo ainda não voltou. Como é que nós temos que viver então? Nós que somos igreja de Jesus, temos que viver cada dia da nossa vida como se Cristo estivesse voltando hoje, agora, nesse lugar. A comunidade cristã deve viver sempre na expectativa da vinda. Cristo está voltando. Cada dia que você acordar, você deve pensar: hoje é o dia que ele vai voltar. Por que você está dizendo isso, pastor? Só por causa de uma coisa, para encerrar para vocês aqui, para que você tenha a real noção que nós não podemos viver nessa terra sem a expectativa que ele está voltando. Porque se nós não tivermos essa expectativa, nós vamos fazer como o título sugere da palestra: Maranata. Por que não desejamos isso? Não desejamos isso porque não vivemos nosso dia a dia na expectativa que ele está voltando. Quando você vive o seu dia a dia na expectativa que ele está voltando, hoje, amanhã ele está voltando, você pensa 2 vezes antes de fazer alguma coisa. Você raciocina, você reflete, você entende que é urgente essa mensagem, você entende que não pode perder tempo, mas você tem que falar dessa palavra para quem está próximo a você, seja um parente, seja um familiar, seja um colega de trabalho, um colega da universidade, seja alguém na rua, seja um vizinho, onde você for, você entende que tem que aproveitar o momento, aproveitar as oportunidades que Deus dá. Por quê? Porque você vive cada dia da sua vida na expectativa: hoje ele vai voltar, amanhã ele vai voltar. Sabe o que está acontecendo com a igreja, reverendo amado Robson, meu amigo? É que a igreja não está vivendo na expectativa que ele está voltando. E por isso achamos que temos tempo. E achando que temos tempo, nós não queremos a Maranata, porque nós acomodamos. Mas o Senhor nos chama para fazer justamente ao contrário. Viva a sua vida debaixo de um despertamento, que nós temos que seguir a doutrina da responsabilidade humana. Que doutrina é essa? Ele me salvou, ele me libertou, ele me colocou num corpo que é chamado corpo de Cristo, cuja cabeça é ele, o Senhor Jesus. E aqui estou eu, nesse corpo, para viver o evangelho dele.
e principalmente para anunciar cada dia da minha vida o Evangelho do Senhor Jesus. Aí você vai poder dizer bem alto: Maranata, ó vem Senhor Jesus, porque a sua vida vai refletir o que você está falando. Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus.